Eu não quero ter nenhum infarto, nem nenhum AVC, nem quando eu ficar velha. Não quero nunca um negócio desse pra mim. Aposto que você também não quer pra você. Ah, mas eu já sei cuidar do meu coração. Eu faço atividade física, eu como minha saladinha e pronto, eu não fumo. Ok, o meu cardiologista falou que tá tudo perfeito, tá tudo normal. Gente, você sabe que aqui eu trago conteúdo profundo para você entender melhor. A doença cardiovascular, ela é multifatorial, ela tem diversas causas. Não é só cigarro, não é só sedentarismo, não é só obesidade, não é só dieta processada, não. Não é não. O colesterol de modo isolado, por exemplo, ele é um fator independente. E olha, eu trouxe aqui hoje um artigo muito interessante mostrando um fator interessantíssimo que é um hormônio que está presente todo dia na sua vida, que se você não souber cuidar dele, ele vai aumentar a chance de infarto, independente de você estar fazendo essas outras medidas tão conhecidas aí, porque a cardiologia espalha de forma muito eficiente essas informações e que elas são muito relevantes. Mas tem mais. Você quer aprender a cuidar melhor? Então eu vou te trazer mais detalhamentos. Veja só. Vou falar mais uma vez do cortisol, que é um hormônio vital. O cortisol é um hormônio maravilhoso se bem utilizado, digamos assim. A gente precisa do cortisol para ter energia, para modular a imunidade, para controlar o relógio biológico periférico, não o central. Diversos fatores da saúde dependem do cortisol estar equilibrado. É um hormônio vital. E eu trouxe algumas pesquisas muito interessantes de que provavelmente você ainda não conhece. Olha lá. Primeiro, como o cortisol é feito? Quem manda em tudo aqui, ó, é a hipófise que produz o chamado ACTH, beleza? Quem manda na hipófise? Quem manda na hipófise são as estruturas coladas à hipófise, que é o hipotálamo, o tálamo, e aí todo o córtex e toda a percepção cerebral manda na hipófise. Gente, a hipófise não faz nada sozinha. Vamos parar de achar que um hormônio manda no outro e os hormônios conversam sozinhos. O ACTH ele é produzido mediante o estímulo que vem do hipotálamo e o hipotálamo faz a leitura do corpo e o cérebro está fazendo a leitura do corpo. Não é um processo tão simples. Mas o que eu quero te mostrar aqui? Quem manda no final das contas é o sistema nervoso central. É o cérebro e a medula e etc. Não é só o outro hormônio de resposta e tal. E aí, como é que funciona? A hipófise, então, libera esse hormônio que é o ACTH, que vai lá nas suprarrenais. Beleza? Então sai lá da hipófise, vai para a suprarrenal, e a suprarrenal produz, então, o cortisol. Ok? O cortisol, que é esse hormônio que deve ser pulsátil. Beleza? O que é um hormônio pulsátil e o que essa curva tem de importância para a saúde cardiovascular, não só para a sua disposição global, não só para a sua digestão, não só para a sua memória, não é só isso. É a saúde cardiovascular também. Olha que interessante isso aqui. É um estudo mostrando que quando a curva diurna do eixo, certo? Em homens com hipertensão e doença coronária, eles predizem a doença cardiovascular futura. Como assim? É como se fosse um marcador. Essa curva serve como um indicador de que a coisa não está legal e prediz que está sujeito a ter um infarto, ter um AVC. Ou seja, é um fator contribuinte. Olha lá, como deve ser o cortisol? É mais ou menos assim como está nessas curvas aí. Veja bem, aqui é 8 da manhã, aqui é um valor próximo de 25, certo? Então quer dizer, o cortisol vem baixinho ao final da madrugada, ele faz um pulso, aí ele cai. Ele pode fazer um outro pequeno pulso, aí ele cai. Um outro pequeno pulso, aí ele cai. Ele é para ser impulsos. Aqui, se a gente olhar essa outra curva, que ela é mais simplificada, então é como se fosse assim, ó, vem um pulso de cortisol e cai. Essa curva em azul. O que é que está sujeito a acontecer e acontece com a maioria das pessoas? A gente tem esse pulso aqui, e aí o que acontece? Ah, tem um outro pequeno pico aqui porque teve uma notícia ruim. Mais um pequeno pico porque foi para academia. Mais um pequeno pico porque o trabalho não deu tão certo. Mais um pequeno pico porque o filho causou. Mais um pequeno pico porque o marido não fez ou a esposa não fez o que queria. Mais um grande impulso aqui por conta de um problema familiar seríssimo, uma notícia de doença, qualquer coisa. Aqui mais um pouquinho pelo telejornal. Então quem disse que o cortisol fez esse pulso? O cortisol ele fica meio flat. Então, ao invés de ele fazer uma curva assim, como está em amarelo, aqui, ele está fazendo uma curva meio flat. Ele não cai tanto e também não sobe tanto, fica meio marola. Semelhante aqui, ó.
Ele fica em marola, ele não fica em ondas. E é isso que eu doso com muita frequência nos meus pacientes. Eu tenho visto isso aqui direto, as pessoas com a curva achatada. Não tem mais o pulso. E é disso que esse artigo trata. Essa curva achatada de cortisol, ela é então aparentemente um fator independente. Ah, mas eu não fumo, mas eu faço atividade física. Ok, se você não conduzir bem a sua curva de cortisol, existe uma forte possibilidade, segundo aqui o gráfico do próprio artigo, disso ser um forte preditor de infarto. Por quê? Porque o cortisol regula a vida, regula a inflamação, regula a imunidade, regula diversos fatores que contribuem diretamente para o surgimento ou não de um infarto. Então, você quer, aqui é uma representação do quanto a curva é achatada ou não. Então, a gente vê que esses pacientes, eles têm a curva mais achatada e esses aqui também são curvas mais achatadas. Perfeito? Enquanto que a gente tem essa curva de pessoas que têm a curva mais pulsátil, o artigo mostrou, acompanhando os pacientes, de que essas pessoas aqui têm um risco cardiovascular menor. Você não vai ter o sucesso completo, você não está cuidando integralmente se você também não equilibrar isso aqui. Beleza? Então, o que eles viram? Eles viram que essa curva achatada, por exemplo, aumenta IL-6, aumenta o PCR. Se você já leu o seu exame lá de proteína C reativa, que é esse PCR aqui, você vai ver claramente lá que eles escrevem que é um fator de risco. O próprio laboratório está dizendo risco aumentado para infarto, porque na verdade é a inflamação. Se você não pulsa o cortisol, o corpo fica mais inflamado, certo? Aumenta a coagulação. Ué, mas o que é um trombo se não é um coágulo? Na coronária ou na artéria cerebral, tanto faz. Então, o AVC, o infarto, né? Então, eles viram claramente que aumenta o fibrinogênio, aumenta o dímero D. Mas, Lucas, esse dímero D não é aquele lá da Covid? É justamente aquele dímero D que se falou tanto da Covid. Quer dizer, prevalência de trombo, coagulação intravascular disseminada, choque séptico, gravidade de modo geral. Cuidar do cortisol é cuidar da própria vida. Você não pode ficar dependendo só de fazer uma dieta legal. Ah, não, mas eu já como bem, mas eu já faço minha academia, então eu já sei cuidar da minha saúde. Talvez ainda não saiba. Se você não está cuidando disso aqui, estou te mostrando claramente que ainda não está plenamente legal. Então, é uma das origens do infarto e do AVC, é a própria inflamação e a trombose. Os fatores de trombose causam doença coronária direta e causam doença cerebrovascular direta. Então você precisa aprender a equilibrar. E como manter? Como manter a curva pulsátil? Que a gente nasce com ela pulsátil. Uma das formas é justamente o ciclo circadiano. Perfeito? O ciclo circadiano. Mas tem o estresse. Porque o que faz aquela curva não poder cair é o mau gerenciamento do estresse. Então, se você troca o dia pela noite, tem um ciclo circadiano confuso, você vai ter uma curva ruim ou curva até invertida. Se você não sabe gerenciar estresse ainda, então também você vai ter aqueles pequenos picos de cortisol direto o dia todo, não permite que haja uma queda e isso faz com que você tenha a curva achatada, igual esses pacientes aqui que aumentaram o IL-6, o PCR, fibrinogênio, o dímero D. Então, se aumenta isso aqui, está sujeito a aumentar a morte até por outras causas, não é só infarto e AVC, tá percebendo? Aumenta a inflamação de forma direta. Você não quer ter esse tipo de curva. Você quer ter esse tipo de curva. Que, em outras palavras, é esse tipo de curva ou esse tipo de curva. Então, você tem que diminuir esses pequenos picos. Não adianta você só estar acordado de dia e achar que vai ter o pulso e pronto. O cortisol fica bombando ali e você vai ter uma curva achatada. Tá percebendo? Então tem que aprender a gerenciar estresse. Já temos ciência suficiente para isso. Eu juntei toda a ciência que existe a respeito desse tema e coloquei lá no método da neuroelasticidade. Então aproveita que o método ainda é barato porque ele vai subir o preço. Então, se você tiver interesse, pode me mandar um direct que eu posso facilitar alguma coisa para você. Que a força esteja com você. Um abraço e até a próxima.